Você já percebeu que, em meio a um mundo barulhento, as pessoas mais quietas parecem ter um tipo especial de presença? Que quando falam, suas palavras têm um peso diferente? Em um cenário dominado por conversas intermináveis, redes sociais e um fluxo constante de informações, aqueles que falam menos se tornam figuras misteriosas e cativantes. Mas o que torna o silêncio tão poderoso? O silêncio não é apenas a ausência de palavras. Ele carrega clareza, profundidade e intenção. As pessoas que falam pouco não são necessariamente tímidas ou introspectivas demais. Pelo contrário, elas dominam a arte de falar apenas quando é necessário. Seus pensamentos são como um quadro cuidadosamente pintado. Cada pincelada é deliberada, significativa e repleta de propósito. Essa abordagem discreta da comunicação sempre chamou a atenção de grandes pensadores. Os estoicos, mestres da filosofia prática, acreditavam que o silêncio era uma ferramenta para o autoconhecimento e o entendimento do mundo. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos, escreveu certa vez: "A alma se colore com a cor dos seus pensamentos." As pessoas que falam menos sabem disso. Elas transformam suas mentes em fortalezas silenciosas, cultivando sabedoria antes de despejá-la no mundo. Mas por que isso deveria importar para você? Simples. Porque entender e adotar os traços dessas pessoas pode transformar sua vida. Se você já quis ter mais presença, mais respeito ou mais influência, precisa aprender a falar menos e significar mais. Essas pessoas não falam para preencher o silêncio ou para se destacar. Elas falam para agregar valor. Elas escutam, absorvem e compreendem muito mais do que a maioria. Agora imagine um cenário. Você está em uma sala cheia de gente falando ao mesmo tempo. Risadas, comentários aleatórios, conversas sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Mas no meio desse caos, há uma única pessoa que se mantém em silêncio, observando. Então essa pessoa resolve falar, e num instante o ambiente muda. As vozes diminuem, os olhares se voltam para ela. Todos querem ouvir o que ela tem a dizer, porque sabem que se essa pessoa escolheu falar, é porque suas palavras importam. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Os 10 traços que fazem essas pessoas tão impactantes e respeitadas. E se você quiser adotar essas características na sua vida, fique comigo até o final. Agora, vamos mergulhar no primeiro traço das pessoas que falam menos. Você já conheceu alguém que parece ter uma resposta para tudo, mas no fundo, suas palavras são vazias? Pessoas que falam apenas para preencher o silêncio, muitas vezes não percebem o efeito real de suas palavras. Por outro lado, aqueles que falam menos dominam algo que poucos conseguem: pensar antes de abrir a boca. Essa é uma habilidade extremamente valiosa. No calor do momento, é fácil dizer algo impensado que pode gerar arrependimento ou mal-entendidos. Mas os silenciosos não caem nessa armadilha. Antes de falar, eles se fazem perguntas como: isso realmente precisa ser dito? Isso vai agregar valor? Isso ajudará ou prejudicará? Essas simples reflexões funcionam como um filtro interno, eliminando qualquer comentário desnecessário ou impulsivo. O presidente Abraham Lincoln, um mestre da comunicação estratégica, disse uma vez: "Melhor é manter o silêncio e ser considerado um tolo do que falar e dissipar todas as dúvidas." Essa ideia ressoa com a filosofia estoica. Marco Aurélio também acreditava que a capacidade de controlar seus impulsos era um sinal de força interior. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a verdadeira força. As pessoas que falam menos tomam isso como um princípio fundamental. Elas não permitem que suas emoções ditem suas palavras. Elas escolhem falar apenas quando há um propósito claro. E esse autocontrole gera respeito. No dia a dia, você pode perceber isso em líderes carismáticos, mentores inspiradores e até mesmo naquele amigo que dá os melhores conselhos. Todos eles têm algo em comum. Não falam muito, mas quando falam, fazem com que cada palavra conte. Quer um desafio? Na sua próxima conversa,
Antes de responder automaticamente, pause por 2 segundos e pense. Você pode se surpreender com o impacto disso. Agora vamos ao segundo traço. Enquanto a maioria das pessoas se preocupa em ser ouvida, aqueles que falam pouco estão ocupados observando o mundo ao redor. Eles percebem detalhes que passam despercebidos para os outros. O olhar de nervosismo de alguém antes de falar. A mudança sutil no tom de voz de um amigo. A energia de uma sala cheia de pessoas. Os estoicos consideravam a observação um caminho direto para a sabedoria. Epíteto, um dos maiores filósofos da escola estoica, disse: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Essa habilidade de ler nas entrelinhas dá a essas pessoas uma vantagem enorme. Elas não apenas entendem o que está sendo dito, mas também o que não está sendo dito. Esse traço faz com que elas se tornem ouvintes excepcionais e conselheiros valiosos. Afinal, muitas vezes as pessoas não querem apenas ouvir respostas, elas querem ser compreendidas. E ninguém compreende melhor do que aqueles que sabem observar. Se você deseja desenvolver essa habilidade, faça um teste. Na sua próxima interação social, tente falar menos e prestar mais atenção. Observe os gestos, as expressões faciais, as pausas. Você vai perceber muito mais do que imagina. Hoje em dia, é comum encontrar pessoas que conversam apenas para preencher o silêncio, sem realmente se conectar. Mas as pessoas que falam pouco seguem um caminho diferente. Para elas, a profundidade sempre será mais importante do que a quantidade. Elas preferem ter uma única conversa significativa a passar horas em bate-papos vazios. Elas sabem que o tempo e a energia são valiosos demais para serem desperdiçados com trivialidades. Preferem ouvir algo que as faça refletir do que ouvir fofocas. Buscam conversas que desafiem suas ideias e ampliem sua visão de mundo. Quando fazem perguntas, não são perguntas automáticas, mas perguntas que levam a respostas mais profundas. Como isso pode te ajudar? Se você quiser adotar esse traço, comece a mudar suas perguntas. Em vez de perguntar, como foi seu dia? Pergunte, qual foi a melhor parte do seu dia? O que você aprendeu recentemente que mudou sua forma de pensar? Isso pode transformar completamente a qualidade das suas interações. Gostando até aqui? Então comente. O silêncio é poderoso, para eu saber que você está acompanhando. Agora que já falamos sobre os 3 primeiros traços das pessoas que falam pouco, a partir de agora, vamos explorar como elas dominam a autodisciplina, o autocontrole e a inteligência emocional. Então já compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa aprender o poder do silêncio. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e continue conosco porque, a partir de agora, vamos mudar sua forma de se comunicar. Continue assistindo e descubra como transformar o silêncio em sua maior força. No mundo de hoje, onde todos parecem competir para ver quem fala mais alto, quem publica mais nas redes sociais ou quem tem a opinião mais impactante, há um grupo seleto de pessoas que faz exatamente o oposto. Elas falam pouco, mas quando falam, suas palavras ressoam com força. Se você acompanhou a primeira parte, já sabe que essas pessoas dominam a arte da observação, do pensamento antes da fala e da profundidade nas conversas. Mas há mais um segredo por trás da influência dos silenciosos: o autocontrole e a disciplina emocional. Você já se perguntou por que essas pessoas raramente se deixam levar por explosões emocionais ou discussões desnecessárias? O que faz com que sejam percebidas como calmas, centradas e quase inabaláveis? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos explorar 3 traços fundamentais das pessoas que falam menos e que fazem delas verdadeiros mestres do equilíbrio mental: o autocontrole, a disciplina e a capacidade de se sentirem confortáveis no silêncio. Se você quer desenvolver essas habilidades e transformar sua presença sem precisar elevar a voz, então continue comigo. Você já viu alguém perder a paciência no meio de uma discussão? Gritar, gesticular, tentar impor sua opinião de qualquer jeito? Agora, pense naqueles que mantêm a calma,
mesmo quando provocados. As pessoas que falam menos dominam algo raro nos dias de hoje: o autocontrole sobre suas emoções e palavras. Isso não significa que não sintam raiva, frustração ou impaciência. A diferença é que elas não permitem que essas emoções dominem suas ações. Os estoicos tinham um ensinamento fundamental sobre isso. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "Não é que temos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito do tempo que temos." E um dos maiores desperdícios de tempo é reagir impulsivamente a provocações, entrar em discussões sem sentido e deixar que emoções momentâneas governem nossas ações. As pessoas silenciosas entendem que a verdadeira força não está em responder imediatamente, mas sim em pausar, respirar e decidir se vale a pena gastar energia naquela situação. Pense em uma briga comum no trânsito. Alguém te fecha e começa a gritar pela janela. Você pode responder no mesmo tom e transformar um momento de irritação em um problema maior. Permanecer calmo, não dar atenção e seguir em frente. Qual dessas reações mostra mais força? Os silenciosos escolhem sempre a segunda opção. Não porque são passivos, mas porque sabem escolher suas batalhas. Da próxima vez que sentir vontade de responder impulsivamente a alguém, conte mentalmente até 5 antes de falar. Esse pequeno intervalo pode ser a diferença entre uma resposta impulsiva e uma ação sábia. Muitas pessoas têm medo do silêncio. Você já percebeu como em uma conversa, quando há uma pausa, alguém sempre tenta preenchê-la imediatamente? Como se o silêncio fosse desconfortável ou estranho. Mas, para aqueles que falam menos, o silêncio não é um inimigo, é um aliado. Eles entendem que o silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele está cheio de significado. É nele que se encontram as melhores reflexões, as maiores respostas e o verdadeiro conhecimento. Os estoicos também valorizavam a solitude e o silêncio como formas de crescimento. Marco Aurélio escreveu: "Em nenhum lugar um homem pode encontrar um refúgio mais tranquilo e imperturbável do que em sua própria alma." Os silenciosos seguem esse princípio. Eles não precisam de distrações constantes, ruído ou conversas sem sentido para se sentirem confortáveis. Eles abraçam os momentos de calma, porque sabem que é nesse espaço que as melhores ideias surgem. Que essa habilidade os torna diferentes. Enquanto a maioria corre para preencher qualquer silêncio com palavras vazias, os silenciosos sabem que o verdadeiro impacto vem do que não é dito. Experiência para você tentar. Fique 10 minutos em completo silêncio todos os dias. Sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você e seus pensamentos. Observe como isso afeta sua mente. Agora, vamos para um dos traços mais importantes dos silenciosos: a disciplina. Se você observar uma pessoa que fala pouco, perceberá que há algo mais por trás do seu silêncio: uma mente disciplinada. Essas pessoas têm um alto nível de controle sobre seus impulsos, seus hábitos e suas prioridades. Elas não desperdiçam tempo com conversas inúteis porque sabem exatamente onde querem chegar. O filósofo estoico Epíteto dizia: "A felicidade e a liberdade começam com a compreensão de uma simples regra. Algumas coisas estão sob seu controle e outras não." Os silenciosos aplicam esse princípio em tudo. Eles não tentam controlar o incontrolável. Em vez disso, controlam a si mesmos. Isso significa que eles não falam só por falar. Eles escolhem suas palavras com cuidado. Eles evitam perder tempo com distrações desnecessárias. Eles vivem de forma intencional, sabendo que cada palavra dita e cada ação tomada tem um propósito. Se quiser desenvolver essa disciplina, comece com um pequeno hábito. Toda vez que estiver prestes a falar algo desnecessário, pergunte-se: isso realmente importa? Com o tempo, você verá como isso afeta sua comunicação. Até aqui, vimos 3 traços poderosos das pessoas que falam pouco. Elas dominam o autocontrole e não se deixam levar por impulsos. Elas se sentem confortáveis no silêncio e sabem como usá-lo ao seu favor. Elas são disciplinadas e intencionais com suas palavras. Essas características
fazem com que essas pessoas tenham uma presença forte e respeitável, sem precisar levantar a voz. Agora pare e reflita. Como você pode aplicar essas lições na sua vida? Se você deseja se tornar alguém mais centrado, mais respeitado e mais impactante, então comece a praticar esses princípios hoje mesmo. Se você chegou até aqui, comente. O silêncio é poder. Para eu saber que você faz parte desse grupo seleto de pessoas que querem evoluir. De agora em diante, vamos explorar mais traços incríveis das pessoas que falam pouco, incluindo sua capacidade de tomar decisões certeiras e sua independência emocional. Então, se você ainda não compartilhou este vídeo, faça isso agora. Não se esqueça de se inscrever, porque o melhor deste vídeo está chegando e promete ser ainda mais revelador. Você já percebeu que as pessoas que falam menos possuem traços que as tornam naturalmente respeitadas e influentes? Elas pensam antes de falar, observam mais do que se expressam, dominam o autocontrole e sabem o valor do silêncio. Mas há ainda mais segredos por trás dessas pessoas que parecem se destacar sem precisar chamar a atenção. Vamos explorar 3 características fundamentais que fazem dessas pessoas verdadeiros mestres na comunicação e na vida. Elas só falam quando realmente necessário. Elas são extremamente independentes. Elas possuem uma capacidade de introspecção profunda. Se você quer entender como essas características podem transformar a sua presença e influência, então continue comigo. Você já conheceu alguém que fala apenas o essencial, mas quando abre a boca, suas palavras carregam um peso inquestionável? Pessoas que falam pouco não desperdiçam palavras. Isso significa que elas evitam conversas vazias ou sem propósito. Elas não participam de fofocas ou discussões irrelevantes. Elas sabem que suas palavras podem ser ferramentas poderosas e as usam com sabedoria. Os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. Marco Aurélio disse: pare de discutir sobre o que significa ser uma boa pessoa. Seja uma. Em outras palavras, as ações falam mais alto que palavras. Enquanto muitos falam para parecer importantes, os silenciosos deixam suas atitudes falarem por si mesmos. Exemplo prático. Imagine 2 pessoas no trabalho. Uma está sempre falando sobre como é produtiva e competente. A outra simplesmente trabalha em silêncio e entrega resultados impecáveis. Qual das 2 você respeitaria mais? A verdade é que quando alguém fala pouco e age mais, suas palavras se tornam automaticamente mais valiosas. Dica prática. Na sua próxima reunião ou conversa, resista à vontade de falar só para preencher o silêncio. Espere até que você tenha algo realmente útil para acrescentar. Você perceberá que as pessoas passarão a prestar mais atenção quando você falar. Agora, vamos para o próximo traço fundamental. Pessoas que falam pouco geralmente não precisam da validação dos outros. Enquanto muitos sentem a necessidade de compartilhar tudo o que fazem, pensam ou sentem, os silenciosos preferem guardar essas informações para si mesmos, e isso os torna incrivelmente poderosos. Eles não precisam que os outros aprovem suas ideias ou reafirmem seu valor. Eles já possuem isso internamente. O que isso significa na prática? Eles não buscam atenção constantemente. Eles confiam mais em si mesmos do que na opinião dos outros. Eles tomam decisões baseadas em princípios, não em popularidade. Os estoicos viam essa independência como um dos pilares da sabedoria. Epíteto dizia: se você quer ser inabalável, pare de tentar controlar coisas que estão fora do seu controle. Isso inclui a opinião alheia. Muitos falam demais porque precisam de aprovação. Precisam que os outros saibam o que estão fazendo. Precisam ser ouvidos para se sentirem importantes. Mas os silenciosos já encontraram sua importância dentro de si. Você quer se tornar mais independente? Experimente isso. Durante uma semana, tente não contar seus planos ou objetivos para ninguém. Simplesmente trabalhe em silêncio. Veja como isso muda sua mentalidade. Você sentirá menos necessidade de validação externa e mais confiança interna. Agora, vamos para o último traço desta parte. As pessoas que falam menos costumam ter um mundo interno muito mais rico do que a maioria. Elas passam mais tempo refletindo sobre
suas ações, suas emoções, seus valores. Isso lhes dá uma autoconsciência poderosa. Enquanto a maioria das pessoas reage automaticamente às situações, os silenciosos são capazes de parar, analisar e escolher como querem responder. Isso significa que elas aprendem com os erros mais rápido, elas tomam decisões mais sábias, elas possuem um senso de propósito muito mais forte. Os estoicos praticavam a introspecção diariamente. Sêneca aconselhava: todas as noites pergunte-se: o que fiz certo hoje? O que poderia ter feito melhor? Os silenciosos fazem esse tipo de autoanálise constantemente, e isso os torna mentalmente mais fortes. Quer desenvolver essa habilidade? Tente reservar 5 minutos no final do dia para refletir sobre suas ações. Pergunte-se: o que eu poderia ter feito melhor hoje? Eu falei apenas quando necessário ou desperdicei palavras? Minhas ações refletem quem eu realmente sou? Com o tempo, essa prática aumentará sua autoconsciência e sabedoria. Neste vídeo você também aprendeu 3 traços essenciais das pessoas que falam pouco. Elas só falam quando necessário, tornando suas palavras mais valiosas. Elas são independentes e não precisam de aprovação constante. Elas são introspectivas e possuem um alto nível de autoconsciência. Essas características fazem com que essas pessoas se destaquem sem precisar chamar a atenção. Agora, pense por um momento. Qual dessas características você mais precisa desenvolver? Se você chegou até aqui, comente: o silêncio me fortalece, para eu saber que você está acompanhando essa jornada. Agora vamos explorar como essas pessoas conseguem tomar decisões certeiras e se tornarem líderes naturais, mesmo sem falar muito. Então, não se esqueça de compartilhar este conteúdo com alguém que pode se beneficiar dessas ideias. Estamos chegando ao final desta jornada sobre o poder das pessoas que falam pouco. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que o silêncio não é um sinal de fraqueza ou passividade. Pelo contrário, é uma arma poderosa usada por aqueles que entendem o verdadeiro valor das palavras. Nas partes anteriores, exploramos como essas pessoas pensam antes de falar e valorizam a profundidade das conversas. Dominam o autocontrole, se sentem confortáveis no silêncio e são extremamente disciplinadas. São independentes, introspectivas e falam apenas quando realmente necessário. Mas há algo ainda mais fascinante sobre essas pessoas. Elas são excelentes tomadoras de decisão e líderes naturais. Como alguém que fala pouco pode ser um grande líder? Como o silêncio pode levar a escolhas mais certeiras? É exatamente isso que vamos explorar agora. Se você quer saber como as pessoas que falam menos conseguem tomar decisões certeiras e inspirar os outros sem precisar levantar a voz, então continue comigo. No mundo de hoje, somos bombardeados por informações e expectativas. Somos pressionados a responder rapidamente, a tomar decisões impulsivas, a agir antes de pensar. Mas as pessoas que falam pouco seguem uma abordagem diferente. Elas sabem que boas decisões exigem reflexão. O que torna a tomada de decisão delas tão eficaz? Elas observam antes de agir. Elas analisam os fatos com calma. Elas não tomam decisões baseadas em emoções momentâneas. Isso as protege de cometer erros impulsivos e de cair em armadilhas que muitas pessoas que falam sem pensar acabam enfrentando. Os estoicos tinham um princípio fundamental sobre tomada de decisão. Epíteto dizia: primeiro aprenda a distinguir o que está sob seu controle do que não está. Depois, haja apenas sobre o que pode ser mudado. As pessoas silenciosas aplicam isso na prática. Elas sabem que não podem controlar tudo, então focam apenas no que realmente importa. Exemplo prático: imagine um empresário diante de uma grande decisão, investir em um novo projeto ou não. Uma pessoa impulsiva pode se deixar levar pela empolgação e agir sem pensar. Já alguém que fala pouco e reflete mais, vai analisar os riscos e benefícios com calma, vai ouvir antes de falar, vai agir apenas quando estiver seguro da decisão. Quem você acha que tem mais chances de sucesso? Dica prática para você. Na sua próxima grande decisão, antes de agir, faça o seguinte: escreva os prós e contras. Pergunte-se:
Estou tomando essa decisão baseado em emoção ou razão? Dê a si mesmo pelo menos 24 horas antes de responder. Essa simples pausa pode fazer uma grande diferença. Agora, vamos para a última característica essencial dos silenciosos: sua habilidade natural de liderança. Muitas pessoas associam liderança a ser o mais falante da sala. Acreditam que um líder precisa dominar as conversas, se impor, ter sempre a última palavra. Mas os verdadeiros líderes sabem que liderar não é sobre falar mais, é sobre inspirar mais. E as pessoas que falam pouco fazem isso naturalmente. Porque elas são líderes natos, porque transmitem confiança e segurança, porque não desperdiçam palavras. Quando falam, os outros escutam, porque observam e entendem as necessidades da equipe antes de agir. Grandes líderes da história compartilharam essa característica. Pense em Nelson Mandela. Ele era conhecido por sua postura tranquila, suas palavras bem escolhidas e sua habilidade de ouvir antes de falar. Outro exemplo, Steve Jobs. Apesar de ser um visionário, Jobs era famoso por seu silêncio estratégico. Ele fazia pausas longas antes de responder. Criava suspense e garantia que suas palavras tivessem impacto máximo. Os estoicos também acreditavam que um líder de verdade não precisa provar nada com palavras, apenas com ações. Marco Aurélio, um dos maiores líderes da história, dizia: seja rigoroso consigo mesmo e tolerante com os outros. Os silenciosos aplicam esse princípio. Eles exigem excelência de si mesmos, mas sabem que liderar é mais sobre inspirar do que sobre dar ordens. Se você quer se tornar um líder natural, tente isso. Na sua próxima conversa em grupo, tente falar menos e ouvir mais. Observe como os outros reagem. Quando falar, escolha suas palavras com intenção. Note como as pessoas te respeitam mais quando percebem que você não fala à toa. Agora, para concluir essa jornada, vamos refletir sobre tudo que aprendemos. Ao longo desse vídeo, vimos que as pessoas que falam menos possuem um conjunto de características que as tornam poderosas, influentes e altamente respeitadas. Elas pensam antes de falar. Elas são mestres do autocontrole e da disciplina. Elas valorizam a profundidade em vez da superficialidade. Elas são independentes e confiantes. Elas são introspectivas e tomam decisões com sabedoria. Elas lideram sem precisar levantar a voz. O mais incrível, todas essas habilidades podem ser desenvolvidas. Se você quer se tornar alguém mais impactante, mais respeitado e mais estratégico, comece praticando essas características no seu dia a dia. Aqui estão 3 desafios para você começar agora. Fale menos e ouça mais. Da próxima vez que sentir vontade de interromper alguém, espere. Veja o que pode aprender. Antes de falar, pergunte-se: isso realmente precisa ser dito? Se não for agregar valor, talvez o silêncio seja mais poderoso. Haja mais do que fala. Em vez de contar seus planos para todos, trabalhe em silêncio. Deixe seus resultados falarem por você. Se você nos acompanhou até aqui, comente: o silêncio é minha força, para eu saber que você faz parte desse grupo seleto de pessoas que querem evoluir. E agora, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa entender o poder do silêncio. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Nos vemos no próximo conteúdo vídeo.